Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Pós-feriado? Preparados para a segunda semana de live? Vou dar uns minutinhos aí para o pessoal chegar e a gente já começa, tá? A gente coloquei uma musiquinha aqui para dar uma animada enquanto o pessoal chega para a live, tá? Vamos ver que chegou o Fábio, Leonardo, nossa convidada também já está online. A Irene também chegou. Pode deixar que eu mando mensagem para você, Letícia. Ana Paula também chegou. Fernanda. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Animados? Estão animados para a live? Quem mais chegou? Natália. Boa tarde, Natália. A galera tá chegando. Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa, da consultoria de RH Hábitos. Nós estamos com uma feira de profissões rolando aqui desde a semana passada. Começou no dia 5, vai até o dia 19, onde todo dia a gente conversa com um profissional de uma área diferente. E o pessoal pode interagir, tirar dúvidas, né? Conhecer o lado real aí de algumas profissões. Essa semana nós estamos num horário novo. Geralmente as lives são feitas às 8 da noite. Mas como estamos com convidados internacionais, convidados que são fora do Brasil, então devido ao fuso, algumas lives dessa semana vão ser realizadas às 15 horas, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é a Letícia Venâncio. Ela é formada em licenciatura em artes cênicas pela USP, é mestre em educação pela Universidade de Basel e tem muito mais coisa aí no currículo dela, mas eu vou deixar que ela mesma contar a história aí pra vocês, tá bom? Então vou chamar a nossa convidada e a gente começa. Só aguardar a conexão com a Letícia pra gente começar. Olá! Já tá aparecendo? Boa tarde! Aí é boa noite, eu acho, né? É super boa noite. É boa noite, acho que já desde 1 hora. Que horas são aí? 8. 8 da noite. Pessoal, a Letícia tá falando direto da Suíça, tá? Primeiro quero agradecer muito por ela ter aceitado o convite, participar aqui com a gente, compartilhar um pouco da história dela. Vamos começar, a galera tá animada aqui. Eu vi que o Wendel já chegou, Fernanda. Então tem uma galera aí falando que tá com saudade de você. Devem ser Eu colegas aí que estudaram com também. você. Ana Paula, Eu vamos lá também. então, Letícia. Uma das lives mais aguardadas dessa feira. Ai, meu Deus, que Então, medo. então vamos lá, por onde a gente começa? Vamos Vamos lá. começar então pela sua formação. Conta pra galera aí como é que foi o seu processo de formação. Tá. Como você disse, eu sou formada em artes cênicas pela USP. Se eu fosse contar só do processo do vestibular em si, eu já teria muita coisa no meio. Assim, foi um processo marcado por muitas dúvidas, se era isso, se não era, porque, né, quando você pensa, principalmente eu, que venho de uma família que não tem grana, né? Então, a gente sempre pensa a faculdade como uma possibilidade, né? A formação profissional, como uma possibilidade de alcançar novos lugares financeiramente falando. Foi uma decisão bem complicada. Então, a decisão em si já foi bem complicada, mas valeu muito a pena, assim, ainda que tenha questões e crises, que eu acho que eu vou falar mais pra frente, assim, valeu muito a pena. Eu acho que eu teria me arrependido muito se eu não tivesse feito. Ele é um curso bem prático, principalmente no início, ele é muito prático. Então, a gente tem 2 anos que a gente tem aula prática quase. Tem 2 aulas teóricas, né? Que são aulas bem focadas para a formação de ator. Então, tem aula de corpo, de canto, de dança, interpretação, improvisação, essas coisas. E a partir do segundo ano que eu comecei a fazer mais aulas na área de educação. Então, na faculdade de pedagogia mesmo, na USP, que é normal, né? Quando você faz alguma licenciatura na USP, você faz as matérias de pedagogia na faculdade de pedagogia. É, e aí, desde que comecei a faculdade, porque queria já trabalhar, assim. Se eu pudesse, eu já estava fazendo estágio no primeiro semestre, que não pode, né? A gente não pode fazer estágio no primeiro semestre. Mas eu queria muito trabalhar, assim, não só pelo dinheiro, mas eu queria poder
sei lá, vivenciar o mundo de trabalho das artes cênicas, né? Porque ele também não é muito claro, né? Quando você se forma em artes cênicas, você vai ser ator. Eu tinha uma coisa de querer ser professora de teatro, era uma coisa muito específica na minha cabeça, mas aí, ser professora de teatro em que contexto, né? Era tudo um pouco nebuloso, mas eu queria muito trabalhar. Então, já no segundo ano da faculdade, eu comecei a participar de projetos de extensão, que a gente chama, que são projetos da USP com alguma instituição externa, ou dentro da USP, mas com pessoas que não são alunos da USP, né? Então, por exemplo, a USP abre um projeto para alunos de tal escola. Eu trabalhei com idosos também nessa época. E no terceiro ano eu comecei a estagiar no SESC. No terceiro ano a gente tem estágio obrigatório, também por causa da licenciatura. Então eu fiz estágio em escolas normais, escolas estaduais. Inclusive na escola que eu estudei, no Rodrigues Alves. Fiz estágio no Rodrigues Alves. Fiz estágio em escolas de arte também. Então foi sempre, já a partir do terceiro ano, eu estava sempre na faculdade trabalhando. E aí no último ano da faculdade eu já comecei a dar aula sozinha, né, em uma escola estadual. E assim, dar aula em escola estadual, assim, eu não era concursada, né, eu era temporária. Literalmente, você chega na escola, você recebe seus diários de classe. Aqui são essas são suas turmas, lá era sala ambiente, sua sala é aquela, vai. Mesmo, assim, mesmo, né? Mais ou menos, aqui é o pátio, quadra e tal, mas... E foi um puta desafio, assim, foi muito difícil, mesmo, assim, porque, sei lá, eu tinha a sétima e oitava série, então você tem 40 pré-adolescentes lá com seus hormônios, suas coisas, suas vidas, e você, às vezes, 30 minutos pra gente, eu posso começar a falar, né? Tinha esses dias, ou tinha os dias que eu planejava uma aula inteira, linda e maravilhosa na minha cabeça, e depois de 20 minutos tinha passado tudo já, acabou. E aí eu ficava, ué, mas eu ainda tenho 30 minutos de aula, acabou. não sei o que fazer. E agora, o que eu faço? Fazer com esses meninos aqui, meu Deus, desesperador, assim. Mas aí, mesmo com as dificuldades, assim, da aula no estado é muito complicado. Isso que eu nem entrei na parte salarial, né? Tô só falando da parte, né, da prática. Só esquentando, assim, só. Não vou nem entrar nos outros dados. É super desafiador, mas eu tava muito na pegada, né? Eu quero dar aula e é isso, então tava topando os desafios mesmo. E junto a isso, eu estava conduzindo o meu processo de TCC. Para a gente se formar em artes cênicas na USP, a gente tem que desenvolver um projeto teatral com um grupo e meio que refletir sobre isso, né? Então, eu estava fazendo isso em paralelo. Dava aula nessa escola, fazia meu TCC com alunos de uma outra escola, e lá era só teatro mesmo, porque na escola normal, por ser licenciada em artes cênicas, eu sou licenciada em artes, então eu posso dar aula de artes, né? Então, no currículo, eu sou professora de artes. Então, eu dava aula de artes, e para os outros era só teatro mesmo. Se bem que com esses de artes, eu pedia licença para as escolas para trabalhar mais teatro, porque geralmente em aulas de artes a gente vai ter artes plásticas, né? E como eu sou formada em cênicas e a gente deveria também ter teatro, dança e música na escola, segundo, né, o currículo, eu pedia licença, as escolas sempre liberavam, então eu acabava dando teatro, mais teatro ou misturando as linguagens. E aí, no fim de 2012, que eu estava fazendo tudo isso ao mesmo tempo, e mais um outro estágio, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. Assim, muito eu, assim. Eu me formei no fim de 2012, e aí eu vim pela primeira vez para a Suíça, em março do ano seguinte, de férias, fiquei 3 semanas. E aí eu voltei para casa com uma pulga na cabeça, uma loucura na cabeça. Hoje em dia eu vejo, eu ia falar uma pulga atrás da orelha, mas foi uma loucura mesmo. Ó, o Léo falou que se deixar, ela Eu fala sei. até amanhã. Deixa eu só. Resumir. Eu vou só fazer uma pausa, ó. Estamos com 16 pessoas na live. Pessoal, mandem corações, porque assim o Instagram entende que o conteúdo é relevante e vai levar para um número maior de pessoas. Então, manda bala aí no coraçãozinho para mais gente conseguir ter acesso a esse conteúdo, que vai ser muito top, tá? Tem um aviãozinho também, vocês podem enviar direto. E aí a gente continua aqui, mas ó, dedo no coração aí, hein, galera? Tem muita coisa hoje legal aqui, hein? Então vamos lá. Eu vou tentar ser mais sucinta. Não, ninguém tá com pressa. Pode ficar à vontade. Pode contar aí. Ela não pode contar, gente? Ou vocês querem a versão resumida ou a versão completa? Coloca aí. Quem quer resumido, coloca resumido. Quem quer completo, coloca completo. A gente fica aqui até amanhã, não tem problema não. Eu vou tentar resumir. A Priscila chegou, acho que a Priscila foi sua professora, se não me engano, né? Sim, a Priscila foi minha professora, sim. Oi, Priscila!
Eu vou tentar resumir, eu voltei da Vamos lá. Suíça com essa pulga de querer aprender alemão. Ó, o pessoal quer Quero... completo aqui, ó. Tá Então todo mundo tá. falando completo. Então tá, o ano é 2013, eu voltei com essa coisa de querer aprender alemão. Quero aprender alemão. E na minha cabeça era uma coisa assim, na época, gente, assim, eu não sabia nada de alemão e não sabia nada sobre, assim, eu não sabia nada de alemão. Não só que eu não sabia o idioma, eu não sabia se era difícil, se era fácil. Eu não sabia absolutamente nada. Eu voltei da Suíça e eu fiquei incomodada. É muito estranho ficar num país que você não entende nada. E eu fiquei, ai, nossa, eu queria, né? Ai, sensação estranha. Mas na faculdade a gente tem muito contato com autores alemães, tanto pelo teatro quanto pela filosofia. Então eu falei, nossa, aprender alemão ia ser muito legal, né? Por que não? E voltei para casa, pro Brasil. Ah, eu vou aprender alemão. E na época, o meu irmão já tinha aprendido umas 3 línguas sozinho, entendeu? Eu falei, ah, se ele aprendeu 3, eu aprendo uma. Não tinha, obviamente, dinheiro para pagar professor, curso, nada. Comecei a estudar sozinha com um site da Deutsche Welle, chama Deutsche Welle, que é um site que, inclusive, um amigo do meu irmão me recomendou. Sou grata a esse moço a vida toda. E comecei a mandar bala no alemão ali sozinha. Fiz tudo que eu conseguia, do que você pode, né, em termos de idioma, sozinha. E aprendi bastante, assim, principalmente gramática. Depois, nesse mesmo ano, eu voltei para a Suíça. Fiquei mais 6 meses aqui só também, mandando bala no alemão. Alemão, 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 alemão. Voltei para o Brasil. E voltei pro Brasil. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu tava também meio em dúvida do que fazer da vida profissionalmente, se eu queria trabalhar em escola, se eu não queria trabalhar em escola. Eu acho que eu falei por alto, eu tinha trabalhado no Sesc com exposições, então eu tava, eu quero trabalhar, eu era na educação, mas eu não sabia se é escola, se não. E aí eu achava que eu não queria trabalhar com escola. Então, eu me candidatei para alguns museus, passei em alguns, assim, nos processos seletivos e fui trabalhar na Pinacoteca. Então, eu fui educadora da Tá. Pinacoteca e, em paralelo, alemão. Então, naquela época, né, o meu salário era dividido entre viver e pagar o alemão, assim. Eu parei de fazer tudo o resto que eu fazia. Não fazia, eu parei até de fazer academia, assim, parei de fazer tudo, porque meu tempo e meu dinheiro extra era alemão. Foco Era total no isso. alemão. Total. E trabalhando na Pinacoteca. Dei a sorte de fazer um super amigo, meu amigo até hoje, que também estava estudando alemão. A gente era da mesma equipe. Foi uma puta coincidência, porque não é simples. Então, todo o tempo que a gente estava junto, nós dois era só falando alemão. Então, em 2014, eu fiquei trabalhando na Pinacoteca. E aí, na Pinacoteca, eu pensei, não, na verdade, eu quero trabalhar em escola. Porque quando você trabalha em museu, você tem uma visita que dura 1 hora. Né? Então, o tempo que você vai ter ali de troca com os alunos é 1 hora. E aí eu falei, ah, não, mas eu quero mais. Eu quero ter tempo de desenvolver, sabe? Eu recebia, às vezes, escolas que eu ficava encantada e eu queria ter tempo com aqueles alunos, sabe? E eu falei, não, é escola mesmo. Sei que é difícil, já passei por isso, sei que é pesado, mas eu quero escola. Aí, no final de 2014, eu vim para a Suíça de novo, fiquei mais 3 meses estudando alemão e tirei o certificado do B2. Então, foi mais ou menos isso, 1 ano e meio depois que Me eu explica pra comecei. galera o que é B2. Quando existe o padrão de referência europeu de idioma, né? Quão bem você domina o idioma, né? Então, aqui na Europa, você sempre fala por essas sílabas, para todos os idiomas, né? Então, o primeiro, que seria o nível eu não sei não. O nível básico seria A1. Aí você tem o básico avançado, acho que é assim que chama, A2. Aí você tem o intermediário, que seria o B1, intermediário avançado, B2. E você tem o avançado, que seria o C1, e teria um que é tipo mais do que nativo, quase, que seria o C2, né? Então eu parti do zero para o B2 em 1 ano e meio, que seria esse intermediário avançado, assim, que é quando você já começa, por exemplo, a ter construções de frases mais complexas, você fala mais coisas para além de você mesma. Tem essa questão também, né? Tipo, o início você sabe falar só sobre você, e com o tempo você vai aprendendo a falar sobre o mundo e tal, de forma mais complexa. Então, Então, depois em desse um ano ano e e meio, meio, você conseguia se virar bem com o alemão. sim, Por conta sim, da claro, sua né? dedicação ali total. Gente, eu sou workaholic, assim, eu coloco uma coisa na cabeça, dedicação 100%, assim, não consigo não ficar. Se eu quero, é isso. Então, vou fazer, e era isso. Todo o meu tempo livre eu tava ali, no alemão. Aí eu voltei pro Brasil em 2015 e também, né, e agora, tá bom, vou procurar trabalho, quero trabalhar em escola, mas a escola é complicado. Eu também tinha decidido que eu queria especificamente trabalhar com ensino médio. Isso era uma coisa, assim, porque lá na Pinacoteca, isso foi legal. Eu tive contato com todos os grupos. Quando você trabalha em museu, você recebe de tudo. Então, trabalhei com criança pequena, criança não tão pequena, adulto, tal. Então, eu tive como ter um feeling e eu decidi
quantas horas por dia eu estudava Você alemão, estava alemão. depende do dia. Quando teve uma época, por exemplo, que eu trabalhava só de manhã e de noite. Então eu trabalhava das 8 ao meio-dia e depois eu trabalhava das 7 às 11, né? Só de manhã e Aí de noite. eu estudava. É só de manhã. Mas assim, pra dizer, todo o tempo do meio, então entre meio-dia e 7 era alemão. E estava no ônibus, era alemão. Tava qualquer lugar que eu tava. Você ia me ver, na época eu tinha um caderno, que era um caderno do aluno presente ainda, que tinha sobrado lá do ensino médio. Esse caderno que o governo dava, né? E como eu não tinha impressora em casa, eu anotava, eu copiava toda a lição nesse caderno e eu andava com esse caderno pra cima e pra baixo. Era isso. Então, tinha época que eu conseguia estudar 8 horas por dia, tinha época que era 3, 2, mas qualquer tempo livre era isso. A Tava Priscila falou, ó, desde menina era assim. vidrada, vidrada nas coisas. E Ô, aí Leonardo, vai e eu. volta. É assim Vai e mesmo, a volta é gente outro. vai e volta. Não, vai e volta era outro caderno. O aluno presente era do governo, Ah, acho que o vai e tá. volta era do município. A Uma coisa Fernanda, assim. eita, aluno presente, top. Então eu, em 2015, voltei. Eu queria trabalhar em escola pública. Isso é um dado. Eu queria muito trabalhar em escola pública, né? Uma questão muito ideológica também. E eu queria ensino médio, né? E é isso, escola não é assim, eu não era concursada, não sei, eu não sabia se eu queria prestar concurso ou não. Eu tava com 1000 dúvidas na cabeça, a verdade é essa. Eu tava com um monte de dúvida, não sabia muito bem o que eu queria, de fato. Mas tá. Aconteceu de a ETEC, de Coatira, que era coincidentemente muito perto de onde a gente morava, é, abriu um concurso lá. Eu também não sabia muito bem o que era, prestei o concurso e passei. E assim, concurso para temporário, tá? Não era concurso para definitivo. Nem sei se essa é a palavra certa Ó, também. a Aline chegou. Boa tarde, Aline. E A Aline tá aí sempre aqui eu nas tava, lives. eu, O aí pessoal tá eu animado entrei aqui nos na. comentários, viu? Eu tô vendo, eu tô Tá vendo nem falar, acompanhando eu aí, fico lendo. né? Eu fico lendo. E aí eu passei na ETEC. E a ETEC, eu falo isso, e eu falava isso, eu falei isso para os meus alunos de lá, assim, a ETEC mudou minha vida, assim, mesmo, 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 aqueles alunos, aquela experiência com aqueles alunos mudou minha vida, porque todas as dúvidas que eu tinha, quero dar aula, não quero dar aula, é escola, não é escola, tudo isso que ficava permeando minha cabeça depois de ter trabalhado lá, acabou. É assim, eu quero dar aula, é isso, assim, a experiência com esses alunos, assim, foi assim, inacreditável, assim, eu fico até Ó, alguém emocionada de lembrar, colocou, porque foi melhor uma coisa, professora do assim, ensino médio. o Daniel foi meu aluno no terceiro ano, então, não, foi incrível, assim, nossa, eu não consigo nem escrever, de verdade, e eu lembro que no meu primeiro dia, eu fui dar aula para uma turma, que era o segundo. Eles têm um sistema que é ETIM, né? Que é técnico e médio junto, né? E era o segundo ano de comunicação visual. E aí eu fui dar aula pra eles e eu já fiquei assim, encantada, assim. Eu falei, gente, muito obrigada, não sei o quê. E eles falaram, ai, Pro, sabe que a gente é a pior sala da escola, né? Eu falei, que? Eu falei, mas gente, se essa é a pior sala da escola. E eu falei pra eles, se essa é a pior sala da escola, eu tô no paraíso. E eu tava mesmo, assim, nossa, foi incrível, assim, a experiência nessa escola realmente fez muito sentido, mas ao mesmo tempo, eu tinha, ao mesmo tempo eu tinha também claro na Ah, cabeça, eu tinha claro na cabeça a questão financeira, né, e eu pensava, bom, eu amo dar aula, descobri, tenho certeza, é isso, só que a gente sabe como, infelizmente, é a situação financeira de professores no Brasil, né, em escolas públicas, assim, é muito triste. E aí eu fiquei pensando assim, bom, como é que eu posso ampliar minhas possibilidades de forma que eu possa continuar dando aula, mas posso ter mais opções de dar aula e talvez ganhar mais? Fiquei pensando nisso, né? E nessa época, já há um tempo atrás, na verdade, eu tinha começado antes, esqueci de contar. Eu fazia parte de um grupo de estudos lá da USP, na Faculdade de Pedagogia, um grupo de estudos de filosofia da educação. E aí, nessa época, eu tinha conseguido voltar para esse grupo, porque eu ficava meio, às vezes, indo e voltando, porque às vezes tinha festa, às vezes não dava tempo, eu trabalhava à noite e tal, e nessa época eu tinha voltado para esse grupo. E nesse grupo eu ia acompanhando o processo do mestrado, doutorado de várias pessoas. E aí eu pensei, nossa, eu vou fazer mestrado. Porque quando eu terminei a faculdade, eu não queria saber nada de vida acadêmica. Na minha banca de TCC, eu fui convidada para fazer o mestrado, eu não quis. Nossa, eu não queria saber nada disso. E aí, nessa época, eu pensei, não, eu vou fazer o mestrado, porque com o mestrado eu posso dar aula também em faculdade. Então, eu posso fazer o que eu gosto de fazer, que é dar aula, e continuar, e tentar ganhar mais, né? Que era um pouco meio essa a ideia que eu tinha na cabeça. E aí foi 2015, só que aí
né, coisas aconteceram, acabou que em 2016 eu vim para a Suíça e comecei o mestrado aqui. Ao invés de começar de fazê-lo na USP, como parecia que seria o caminho, eu me inscrevi ainda do Brasil e vim fazer o mestrado aqui. E aí, mil desafios também, não só pelo idioma, mas pela cultura, choque cultural e choque climático e tudo. Meu mestrado é muito suíço, então eu tive um mergulho, assim, profundo na cultura suíça, que é muito difícil. Mas é isso, concluí o mestrado com todas as dificuldades que isso trouxe, posso falar mais depois. E quando eu estava no segundo ano do mestrado aqui, eu comecei a trabalhar no instituto, onde eu sou professora hoje em dia, como estagiária, mais ou menos. E no início eu fazia, tipo, xerocava livro. De verdade, assim, escaneava livro. Literalmente, era isso que eu fazia. E aos poucos eu fui ganhando mais funções, mais funções, mais funções. Quando eu me formei, calhou de ter um gap de professores, estava faltando muita gente. Aí eles me contrataram como pesquisadora assistente para dar aulas. Então, porque pesquisadora aqui faz muitas coisas, entre elas dar aulas. Então, eu fui contratada para dar aula. E dei e amei. E é isso, eu já sabia que eu amava dar aula. Claro que aqui era outro contexto, dar aula em alemão. Tava desesperada de nervosa, mil coisas. Mas eu amei a experiência. E os alunos, aparentemente, também. Foi um ano que teve uma avaliação obrigatória. Então, todos os cursos foram avaliados. Então, eu tive uma avaliação concreta dos meus cursos e elas foram super positivas. Eu fiquei muito feliz. E aí, no começo desse ano, abri um concurso. E é concurso mesmo, igual no Brasil, né? Tem que se inscrever, fazer prova, fazer apresentação e tal. Eu, inclusive, fiz a minha apresentação online, porque foi exatamente a primeira semana do lockdown. Eu tinha passado as primeiras fases. A última fase, que era dar aula pública, teve que ser online. E aí eu me tornei professora, oficialmente. Pronto. Nossa, gente, resumo de 20 minutos, desculpa. Mas você que tá com pressa, pessoal, tá tranquilo. Querem saber a Não, versão mas tem completa. uma hora! Vai ter só uma hora, não dá nem tempo de Ah, a gente abre outra live, não tem problema. Mas vamos lá, calma. Vamos voltar um pouco, né? Que a gente tá falando de formação, de trajetória profissional. Vamos voltar um pouquinho para o seu período de USP. Como foi para você ser uma aluna negra na USP? Tudo, como se diz em alemão, como é que como é que a gente fala em alemão? Tudo menos fácil. Assim, tem uma expressão em alemão que é mais ou menos assim, né? Foi tudo. E eu acho que mais ainda por estar em um curso no qual o seu corpo está muito Pode mandar presente. pergunta nos comentários também, tá? Porque na caixinha de pergunta tem limitação de caractere. Então, dependendo do tamanho da pergunta, é melhor mandar nos comentários. É que o pessoal tá perguntando aqui já como é que faz para mandar pergunta. Eu vi. O pessoal tá tranquilo aqui, falou que tá tranquilo de horário. 24 horas tá ótimo. Tá. Então vamos. É um curso no qual o seu físico também é muito importante, né? A gente faz cena, né? O tempo todo, a gente tá fisicamente envolvido, né? Você tá fazendo cena, é você que tá lá, né? E eu era da minha turma, a única negra. Na turma anterior a minha tinha uma outra moça negra também. Mas na minha turma era só eu, e eu acho que naquele tempo, eu entrei na USP em 2008, né? Eu acho que naquele tempo os debates sobre isso eram bem menos fortes do que hoje em dia. Então eu acabei passando por tudo de uma forma muito só. Eu tomava tudo como questão muito minha. Mesmo coisas estranhas. Por exemplo, teve uma aula no primeiro ano, que era aula de teatro de animação, que é teatro de boneco, máscara, essas coisas, né? E o professor tinha pedido para todo mundo pintar o rosto com pancake. Pancake é um tipo de base que se usa para teatro. O professor tinha pedido para todo mundo pintar o rosto de pancake branco. Só que é óbvio que o efeito do pancake branco na minha pele é muito de pancake branco numa pessoa branca, né? E aí, era muito nítido que tinha uns olhares, e quando o professor for comentar a cena, por exemplo, ele falou, a maquiagem na Letícia fica muito diferente, uma coisa assim. E na época eu não soube nem lidar com essa informação, eu não sabia o que pensar, eu não sabia o que achar. Você sente, sei lá, é nítido que é diferente de todo mundo. Acho que ele não tinha pensado nisso, sabe? Ao pedir essa coisa, ele tava esperando, vamos todo mundo fazer o rosto branco que fica neutro. Sabe uma coisa assim? Só que não existe neutro, né? A verdade é que não existe neutro. E como em mim era muito diferente do que nos outros, e é uma questão visível, sabe? Rolou uma coisa estranha. Assim, né? Isso é um exemplo, mas de várias coisas desse lugar, assim, desse lugar pequeno, ou de muitos desconfortos que eu passei, mas quase todos eu passei muito quieta, muito sozinha, tipo, eu acho que eu nem sabia, acho que tem coisa que eu tô trabalhando hoje, sabe? Eu nem sabia que era uma questão, não sabia se me incomodava ou não, eu não sei, eram coisas que...
E na minha cabeça era também muito, eu tô na USP, eu não posso reclamar de nada. Sabe? Uma coisa meio, tô na USP, eu tô na USP, fica quieto e faz, fica quieto e segue. Então, não sei, assim, tem coisas que eu acho que eu vou levar, ainda vou até hoje levar tempo pra entender melhor, sabe? O que isso causou de efeito em mim, por assim dizer. E como é que você escolheu essa carreira de artes? Quando você escolheu? Deixa eu só ler um comentário aqui da Priscila. Mas foi uma aluna brilhante também na USP. Assisti seu TCC e foi incrível. Ai, foi mesmo. Ai, com aqueles alunos não tinha como não ser, eles eram maravilhosos. Inclusive, a Priscila que me ajudou, ela que abriu as portas da escola para fazer meu TCC, e foi muito lindo. Porque, então, eu comecei a fazer teatro por causa da Priscila, já que ela tá aqui. Eu estudava no Rodrigues Alves e ela era professora de português, organizou um grupo de teatro lá na escola, e eu entrei, e na época eu era super tímida. Sei lá, se eu era tímida, eu me achava tímida. Isso que importa. Eu me achava muito tímida, aí eu me inscrevi para participar do grupo de teatro, mas para ficar na parte técnica. Tipo, tinha divisão entre parte técnica e atores, né? E aí tá bom, e aí a gente ficou nisso, e aí depois de um tempo, um ator, amigo da Priscila, que hoje em dia é meu amigo também, inclusive, começou a dar aula pra gente de teatro. Então ele dava aula para todo mundo. Mesmo se você fosse da parte técnica, ele falava, não, todo mundo vai fazer aula. E daí que eu fui fazer teatro mesmo, sabe? Que eu fui entender o que era e fazer os exercícios. Porque se você não faz teatro, você acha que teatro é decorar texto e subir no palco, né? Muita gente acha, eu achava, né? Decora texto, sobe no palco. E é isso, e não é. São muitas coisas, são 1000 coisas, né? Muita coisa mesmo. E aí, com ele que eu fui aprendendo, e aí foi uma paixão que eu não consegui largar, assim. Acho que hoje em dia eu meio que larguei. Mas por muito tempo eu não consegui largar, assim. E eu era completamente apaixonada. Então eu fiz teatro na escola. Porque eu saí da escola, continuei no grupo de teatro da escola, porque com 14 eu tinha que mudar de escola. Continuei no grupo de teatro. Entrei em outros cursos, fiz curso extra. E na hora de decidir a faculdade, pra mim era tipo, gente, naquele momento da minha vida, eu falava, eu não vou viver se eu não fizer teatro. Era uma coisa muito intensa, assim, era uma coisa, eu não projetava a minha vida como ela é hoje em dia, por exemplo. Acho que se eu voltasse pra mim mesma, né, e falasse, olha, Letícia, se eu hoje, com 31 anos, voltasse pra Letícia lá de 18, 17, e falasse, ó, então, com 31, você vai estar fazendo isso, 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 eu ia falar, imagina, eu? Jamais. Jamais. Eu nem sabia nem o que era um mestrado, eu acho, que eu tinha 17 anos. Sabia, não sei se eu sabia, acho que eu não sabia. Então, naquela época, realmente era o que me movia, assim, fazer teatro. Então, por isso que mesmo topando as dificuldades que tem numa carreira, porque é isso também, né? Uma coisa é, eu adoro fazer teatro, meu Deus. Outra coisa é aquilo ser sua profissão, né? Então, eu acho também que o entendimento da diferença e da passagem de uma coisa para outra foi se dando aos poucos, assim, mas foi importante mesmo. Ó, Vanessa, foi fantástico essa porta que a professora Priscila fez por nós da escola estadual, com atividades Ela fez extracurriculares. isso, ela fez isso e muito mais, assim, muito, muito mais, de verdade, em termos de abertura de possibilidades, nossa, de verdade. Deixa eu ver que chegou mais um pessoal agora. Tamires, falou Lê, maravilhosa. Sim, foi minha aluna na ETEC também. Quem Beijo. tiver pergunta para a Letícia pode mandar, tá, gente? Entrou mais Pode mandar. pessoal aqui. Eu não sou muito resumida, mas eu tento responder tudo. Então tá, então foi assim que você escolheu a carreira. Sim. E como é que foi o período de vestibular? Porque, né, passar na USP a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Não. Então, o período de vestibular foi muito parecido com o período do alemão. Tanto que eu brinco que acho que essa coisa do alemão, de ficar estudando 1000 horas por dia, era um aprendizado que eu tinha tido já do vestibular, assim, foi dedicação total também. Mas também não tinha muito dinheiro, então fazia cursinho de sábado. O que no fim das contas foi ótimo, porque na época era o que eu podia pagar, mas foi muito bom, porque aí você faz cursinho de sábado, você tem a semana toda para organizar os estudos e tal. E era isso, eu só fazia isso na vida, não fazia mais nada. Não saía, não nada. Minha vida era estudar. Eu fiz 2 anos de cursinho, né? Então, no primeiro ano eu estava na escola ainda, então eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde, eu era estagiária de CIE, num tribunal de pequenas causas ali na Vergueiro. Então, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e fazia cursinho de sábado. E aí, eu acordava mais cedo, porque eu funciono melhor de manhã, né? Eu acordava às 4 horas da manhã, mais ou menos, estudava até o período anterior à escola, então todo também, ônibus, qualquer coisa, metrô, tava sempre estudando. E aí, no primeiro ano que eu prestei, eu passei para a segunda fase, mas eu não passei na prova específica, que Artes Cênicas tem uma prova específica, para além da FUVEST.
E aí, no segundo ano, essa foi uma questão também que eu fiquei, nossa, meu Deus, vou estudar de novo e não vou de novo passar na prova específica, porque ela tem um grau grande de subjetividade, né, a prova específica. Então, isso também foi uma questão para mim no vestibular, mas de última hora eu resolvi, foi de última hora mesmo, assim, eu decidi o curso no ato da inscrição. Naquela época era tudo um papel, né, na hora, assim. Mas você Mas pensava em como eu outras disse, carreiras fora da artes? Das então, eu artes? pensava, mas na minha cabeça nada pareceria que me completaria, sabe? Então eu ficava assim, eu posso fazer não sei o quê? Posso, mas ai, era assim, ai, não. Então, por exemplo, na minha ficha de inscrição, eu coloquei farmácia, porque eu adoro química, eu amo química. Eu, inclusive, falo que química é uma coisa que eu ainda quero fazer, assim, de hobby, na vida, quando eu me aposentar, tiver tempo livre. Eu adoro química. E eu pensei, ai, não vou fazer artes cênicas, não vou. Vou fazer química. Ou química não, farmácia. Porque quem gosta os professores falam, quem gosta de química faz farmácia, quem gosta de física faz química. Então, não, vou fazer farmácia. Tá. E no fim mudei, mas tudo que eu pensava, eu falava, ai, não, mas não é. E eu sei que se eu não tivesse feito artes cênicas, eu teria me arrependido, sabe? Ou eu teria passado o resto da vida, eu ia entrar na USP, no campus da USP, pra fazer qualquer coisa, ia passar pela ECA, ia ficar assim, ai, se eu tivesse ido pra lá? Ai, sabe? Então, no fim, eu falei, não, se banca seus problemas, banca tudo e vai. Então, eu fui. A Ana Paula, básica ela, aqui, a Fernanda, química de Então, hobby. estão brincando, Gente, eu amo química, já eu amo química. olha os hobbies dela, a Vanessa. Tenho hobbies diferentes, vocês não iam entender. Tem um meme que é isso, né? Vocês não iam entender. E aí, conta mais então aí do seu período de graduação, depois Ou mudança de será que eu não conto mais? país. Será que eu não conto mais como é aqui? Que eu acho que talvez também isso pode ser interessante, né? Deixa eu ver, Porque pessoal, vocês querem que ela conte mais como é que tá hoje lá na Suíça ou mais do processo de formação aqui na USP? não, Coloca porque aí, quem quiser. eu ia falar do processo de formação daqui. Tá, deixa eu ver o que o pessoal quer. Pessoal, vocês querem detalhes mais da formação dela da USP aqui ou da formação da Suíça? Só escrever USP ou Suíça, tá? Vocês já ajudam a gente aí. Deixa eu ver quem chegou. Camila, Perini, Suíça. Novartis e Roche que aguardem. Novartis e Roche são as grandes Caroline empresas Medeiros também farmacêuticas. chegou aqui. O Leonardo falou para falar da formação da Suíça, o Fábio da Suíça. Suíça. Fernanda falou Então tá. tudo, temos 24 horas. A Não, vou Aline falar da também Suíça, então. Suíça. A Camila, USP USP. Suíça. Então vamos de Suíça, então. Tá, vou falar da Suíça, então. Primeiro que eu acho interessante Isso, mestrado da Suíça, beleza, eu vou contar. Interessante é que o pensamento de bacharelado e mestrado aqui na Europa é diferente do que é no Brasil. No Brasil, a gente faz uma graduação de no mínimo 4 anos. Né? No mínimo 4 anos, né? Meus alunos, meu Deus, saudade. De no mínimo 4 anos. E aí, se você quer entrar no mestrado, é um processo seletivo, você tem que ter um projeto de pesquisa. Via de regra, você já entra com um orientador. No Brasil é assim. Aqui, né, conversando e percebendo, o mestrado ele é quase um puxadinho da graduação. A graduação aqui na Europa ela é bem mais curta, ela dura 3 anos. E aí você faz mais 2 anos de mestrado. Então, quase todo mundo aqui tem mestrado. Porque seria o que a gente no Brasil faria como graduação. E o mestrado, a forma como ele é organizado, ele é bem parecido com uma graduação. Ou seja, tem muita disciplina, sabe? Tipo, no Brasil você tem menos disciplina. Você foca mais no seu projeto, na sua pesquisa. Aqui tem muita disciplina. Tipo, eu me sentia na graduação mesmo. E mesmo o nível de debate, assim, eu achava bem menos profundo do que eu sei que seria no Brasil, porque eu estava nesse grupo de estudo, né? Então eu acompanhava um pouco o pessoal do mestrado. Eu achava bem menos profundo. Para mim, que estava vivenciando tudo em alemão, foi maravilhoso, porque mesmo assim foi pesado. Era assim, eu tinha aula 3 vezes por semana, eu voltava de cada aula como se eu tivesse corrido uma maratona, cansadíssima, cansadíssima, porque é isso, né? Uma coisa. Já falo o tema do mestrado. Uma coisa é você falar alemão, ou você achar que fala. Falar alemão, tenho certificado, né? Não me viro bem em todo lugar. Outra coisa é fazer aula em alemão, né? Aula de faculdade. É falar de socialização e de formas da pedagogia. Eu ficava assim, desesperada. Eu voltava desesperada.
desesperada, de verdade, cansadíssima. Para ler um texto de 10 páginas era quase uma semana, só que eu tinha um texto de 10 páginas por disciplina. Então, assim, foi bem puxado, assim, foi o início, assim, primeiro semestre, super cansativo. Eu tive aula de estatística em alemão, imagina, eu nunca tinha tido em português. Então, os cálculos, eu lembro da professora falando as fórmulas, eu pensando, meu Deus, eu não sei, assim, então é isso. Pra mim, então, foi puxado porque era em alemão, mas se fosse em português não seria. Aí o meu mestrado, ele é em educação, e aí eu tenho foco, peraí, deixa eu traduzir, em pesquisa e teoria da educação. Esse é o foco do meu trabalho. E aí, beijo! Aí no meu trabalho eu desenvolvi eu dei aula de teatro por um semestre para alunos do mestrado aqui, no instituto onde eu trabalho atualmente. Então, quando eu ainda era estagiária, eu dei aula para eles por um semestre de teatro e educação. E no fim do curso, eu avaliei, através de entrevistas, que impacto aquela aula teve na forma como eles enxergam a própria prática como docentes. Que a ideia era pesquisar como é que a formação estética, que é um conceito, a formação estética é um conceito muito amplo, mas como é que a formação estética, através do teatro, poderia influenciar a forma como eles lidam com a prática docente. Então, na verdade, estava fazendo uma pesquisa mesmo sobre o entendimento que professores têm sobre a própria prática e como que a arte poderia A Irene perguntou se você chorava. Nossa, muito, gente. Nossa, quando eu sentei para escrever o meu trabalho final, né, a tese do mestrado, eu nunca vou esquecer disso. Primeiro final de semana, a Priscila perguntou em que língua, foi em alemão. Meu mestrado foi todo em alemão, as aulas e o trabalho também. No primeiro fim de semana, que eu sentei e falei, vou escrever. Meu orientador falou assim para mim, me escreve 2 páginas de introdução só para eu entender melhor suas ideias, né? Aí eu sentei aqui nessa mesma mesa onde eu estou, toda feliz da vida, sábado, escreve uma frase, apaga, escreve, apaga, nada, escreve, apaga. Não saiu nenhuma, não fiz uma frase no sábado. Não, tem o domingo inteiro ainda, domingo vai sair. Domingo, eu durmo cedo, né? Então domingo, 8 da noite, nada. Eu não consegui escrever nenhuma frase. Tipo, eu não consegui ficar com nenhuma frase. Eu escrevi um monte, né? Claro, mas... E eu chorava, Eu falei, eu nunca vou terminar isso aqui. Eu não vou terminar. O que eu tinha na minha cabeça que eu achei que eu ia escrever 300 páginas em alemão. Eu tô muito louca. Muito louca. Eu chorei horrores, assim. Mas saiu. Eu escrevi. Tenho muito orgulho desse trabalho. Tive uma nota super boa. Me formei com uma nota super boa no mestrado, inclusive. Mas, assim, foi pegado. Colocar nesses termos. Puxado. Foi. Chorado, literalmente. Literalmente. Nossa, tanto que eu chorei. Porque aí depois você faz uma parte, aí tá bom, acabei aqui. Aí vai chorar na outra. E você faz plano que não dá certo, né? Mas é que eu acho que faz parte da vida acadêmica isso, né? Por exemplo, eu tinha o plano... eu comecei a escrever em maio, junho. E aí eu pensei, até o fim de agosto eu vou ter a parte da teoria pronta, que é o primeiro capítulo. Eu terminei esse primeiro capítulo no fim de dezembro. Então você imagina o meu desespero. E eu tinha que entregar o trabalho no fim de fevereiro. Então eu tinha 4 capítulos para escrever. Eu tinha feito um no fim de dezembro. Então, desesperador. Eu tinha que transcrever entrevista. Nossa, minhas amigas daqui na época, elas até me zoavam comigo que eu era desaparecida, assim, que elas achavam que eu não existia, porque eu não saía de casa. Eu não fazia nada. Eu saía de casa para ir no mercado. Tava tipo de lockdown antecipado. Eu ia no mercado só e não fazia mais nada. Era minha vida, era isso. E trabalhava, claro, trabalhava também, né? Você desenvolvia as ideias em alemão ou fazia em português e depois traduzia? Não. Tudo em alemão. Não tem como. E esse processo, quando você começa a entrar no outro idioma, tem que ficar. Porque senão é um processo muito lento. Mas isso eu já ia fazendo nas aulas. Eu lembro que nas primeiras disciplinas, eu ficava meio assim, o professor estava falando em alemão, e você tem que ficar anotando meio que rápido, né? O que o professor fala. E aí, no começo, eu ficava escrevendo em português. Que eu escrevia mais rápido em português. Só que o problema o professor falou aqui, você entrou, você escreveu. Só que você desliga o que ele tá falando para poder escrever em português. No que eu voltava, eu falei, mas o que ele tá falando? Eu já não sabia mais nada. Então eu falei, não, você vai ter que se esforçar a fazer a anotação em alemão mesmo, porque senão, nossa, é um processo muito mais lento. Né? Então, tanto que eu tenho até dificuldade de falar do meu trabalho de mestrado em português. Assim, meus amigos, quando eu fui pro Brasil, perguntaram, qual que é o título do seu trabalho?
E é muito difícil para mim, eu tenho que pensar muito, porque são construções de frase que nem faz muito sentido em português, então até eu acertar a construção para sair certo, eu demoro, assim. Mas foi tudo em alemão. A Fernanda falou, lágrimas do sucesso. Olha, mas foram muitas lágrimas. Muito. Nossa, chorei demais. Eu choro muito na vida, né? Eu sou muito chorona. E nesse processo aí foi muito choro mesmo, assim. Não foi fácil. Juliana falou que tá com saudades. Muito. A Fernanda falou, o que é estatística para quem faz química de hobby? Mas é de hobby. Eu não vou me tirar nota. É de hobby. O que mais você quer compartilhar com o pessoal desse período aí de formação na Suíça? Mais alguma curiosidade? Perguntem aí, gente. Pode mandar pergunta. Eu acho que é importante dizer que eu acho que no Brasil a gente tem um pouco essa imagem. Ai, nossa, na Europa é tudo lindo e tudo melhor. Nem que é tudo ótimo, né? Mas a gente tem um pouco essa imagem, né? Ai, na Europa é tudo melhor e tal. E assim, como eu disse no início, qualitativamente falando, não achei não. Não achei mesmo, não. Achei. Pra mim, teve a pressão quase do idioma, né? Que vai ter, se você for estudar fora em qualquer outra língua que não seja o português, ou seja, se você não for para Portugal, você vai ter essa coisa do idioma que. A gente vai ter em português também, na verdade, né? Porque eu lembro que eu entrei na USP e no primeiro semestre eu tinha a impressão que nas aulas teóricas eu não entendia a língua que o professor falava. Eu não entendia. Eu lembro assim que eu lembro na primeira disciplina teórica e o professor falou: "Ah, o trabalho final é um ensaio". Escrever um ensaio. E aí eu lembro todo mundo olhando pra cara um do outro. E aí, por sorte, alguém teve coragem de falar: "Professor, desculpa, o que é um ensaio?", né? Então, mesmo no Brasil já é muito delicado. Então, eu tive, claro, essa dificuldade da linguagem acadêmica em alemão, que, claro, eu tive que aprender, e você vai aprender fazendo. Mas essa coisa que a gente no Brasil tem muito, assim, tipo, ai, nossa, eu vou sair, o mestrado é muito melhor, não sei o quê. Eu entendo que talvez em termos de currículo, claro, você volta pro Brasil e, ai, tem um mestrado na Suíça, na Alemanha, sei lá onde sim, muito. Mas a qualidade do curso em si, não achei, sabe, nada extraordinário, não. Pra falar a verdade, eu achei, tá, de verdade. Eu sou exigente, tá, gente? Eu sou bem exigente. Mas eu achei, tipo, tá, não tive grande, sabe? Eu lembro que na USP a gente tinha aulas que era um negócio que parecia que te tomava, assim, que era, nossa, umas piras teóricas, e aqui era uma coisa meio. O pessoal aqui é um pouquinho mais apático também, em termos de discussão, eles não são muito, né? Na USP é tudo um pouco mais morno. Eu hoje em dia dou aula, né, na graduação principalmente, e eles são, assim, um pouco mais. Eu tento puxar um pouco, mas eles são um pouco mais. Eles discutem menos, assim, tem menos, né? Uma questão. Eu tento dar uma puxada neles pra gente debater os temas. Mas, então, é isso. Eu acho importante falar disso também. Para quem pensa em estudar fora, eu acho que é uma experiência incrível. Vai, se você puder, se organiza, se planeja e vai. Mas, assim, não pensa que é um negócio que vai mudar a sua vida em termos de qualidade de curso, porque não necessariamente. Tá? Pode ser. Mas pode ser que não também. Então, E em questão de sala de aula, você vê muita diferença de dar aula aqui no Brasil e dar aula na Suíça? em termos de estrutura, Estrutura, a questão dos alunos. eu não consigo fazer uma comparação muito justa, porque eu nunca dei aula no ensino superior no Brasil, Uhum. né? Nunca dei. Então, e aqui eu só dei aula no ensino superior, né? Então é muito oposto. Eu trabalhei até numa escola, mas foi também como assistente, não era a minha classe. Claro que é isso. Aqui você tem coisas com as quais você pode contar de cara. Então, por exemplo, eu sei que todos os meus alunos têm um computador para si, por exemplo. Posso contar com isso? Eu, como professora, na hora de me organizar. Uhum. Coisa que no Brasil, não, né? Eu, né, na graduação era um computador para a família. Né? Todo mundo na graduação, ao mesmo tempo, um computador para os três, né? Aqui eu sei que eu posso contar com isso, eu sei que eu posso contar que os meus alunos têm estruturas físicas para fazerem as coisas, eles têm, sabe, minimamente um quarto, tal, eu posso contar com isso. O campus onde eu trabalho, ele é bem novo, ele é de 2018 e ele é ótimo, assim, nossa, ele é muito bom, muito bem equipado, moderno, é lindo, assim, então, em termos de infraestrutura, eu tenho tudo e mais um pouco. E aqui é engraçado, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, mesmo como estagiária, imagina, né? Tinha trabalhado em escola pública no Brasil. Super acostumada com não ter nada, não tem nada, não tem lápis, não tem giz. E aqui, assim, eu quero uma caneta dessa aqui, dessa cor, desse jeito. Tô. Eu quero isso aqui, isso aqui. Tô, tudo. Tudo, tudo.
né? E é muito louco. Pra mim, no começo, era muito estranho. Eu levava tudo pra trabalhar. Tava acostumada, né? Trabalhava no Brasil. Eu levava mochila com estojo, com um monte de coisa. E aí, uma vez, uma colega minha, ainda estagiária, né? Quando eu era, uma colega minha falou, mas por que que você traz essas coisas? Eu falei, né? Nem sabia responder. É o kit. Pra falar a verdade. Pra mim é tão óbvio, né? Tipo, eu trago minhas coisas. E aí ela, não, imagina, vem cá, me levou. Falou assim, aqui é o depósito, pega tudo que tiver, o que não tiver, você vai na secretaria e pede. E aí eu assim, né? Gente, Oi? como assim, né? Assim, fácil? Outro mundo. É. E os alunos, eles, via de regra, são muito fofos. Eu tinha muito medo, claro, né? Quando eu comecei e tal. Eles são super fofos. Eles são mais quietos, assim, do que, pelo menos, eu me lembro da minha experiência aluna no Brasil. Assim, como eu disse, você tem que dar uma puxada pra eles virem, mas eles vêm, sabe? E eu tento ser muito honesta com eles. Por exemplo, quando me falta alguma palavra em alemão. Não é porque me falta, né, palavra em alemão. Eu pergunto, sabe? Eu não tento fazer ai, sou aqui a dona do assunto, eu sei tudo e vocês não. Eu sou muito sincera, muito aberta com eles, assim. Pergunto mesmo, quando eu quero construir uma frase, estou em dúvida. E tento deixar tudo mesmo como uma troca nas aulas, né? Deles não. Tá, deles não acharem que, tipo, eu me coloco num lugar, porque eu acho que no ensino superior tem professores que correm esse perigo, né? De, tipo, você realmente, às vezes, é muito bom, já fez um monte de pesquisa muito boa, mas você tá ali dando aula, né? Também, né? Você é muito bom, mas a ideia é que a gente troque com os alunos, e eu tento muito focar nisso, assim, de trocar com eles. Deles se sentirem confortáveis comigo e tal. Então, vem sendo uma experiência bem legal. Às vezes tem turma e turma, né? Tem turma que é mais desinteressada, tem turma que é muito interessada, bem normal, assim. A Fernanda perguntou: foram criados no leite com pera? Não, ela perguntou para falar dos planos para o PhD, que seria meio para Sim, falar do também. futuro, eu acho, né? Sim, sim. Eu tenho o plano de começar o doutorado ano que vem, com fé. Olha o plano, né? Acho que todo mundo nesse ano de 2020 teve um plano que foi frustrado. O meu plano é, em 2020, curtir a vida, né? Sem estudar, porque eu fiquei 3 anos no mestrado, né? Sem vida. Então, eu falei, 2020 vou curtir aqui a vida para entrar no doutorado 2021. Aí veio a pandemia. Então, assim, o conceito de curtir a vida mudou muito, né, nesse ano. Mas o meu plano, e tá acertado, conversado também com a minha chefe, é começar o doutorado no ano que vem, porque é um desejo que eu tenho também de me perfilar melhor academicamente, ter um campo de pesquisa mais organizado, mais certinho. Então, eu pretendo, se tudo der certo, setembro do próximo ano, começar o doutorado. E continuar Tá, sendo professora, claro, né? Mas fazer as duas coisas. tá. Desculpa te interromper. É que assim, aqui no Instagram a gente tem tempo para fazer live, né? Já está quase dando o nosso tempo. Temos 1 hora. Falta acho que uns 10 minutinhos. Que eu queria ver com o pessoal. Vocês querem que a gente encerre essa live? Eu abro outra e a gente continua a conversar com a Letícia. Vocês podem mandar uma pergunta, interagir mais um pouco. Eu não posso! Calma. Mais um pouquinho, uns Ah, minutinhos. Não, pode sim, tá. pode sim. Ou vocês acham que mais 10 minutos é suficiente? Coloca aí. Quem quiser mais, coloca. Quero mais. Quem não quiser, coloca. Já deu. E aí a gente encerra nesses 10 Passa super minutinhos. rápido. Passa super rápido. Não, a gente pode ir Enquanto... pensando qual é a melhor forma de encerrar, talvez. Porque eu falei um monte, mas não falei nada ao mesmo tempo. Vamos ver aí o que o pessoal quer. Mas você tem mais uns minutinhos, né, Letícia? Tem, né? Sim, não, óbvio. Ah, Eu só tô pensando o que seria legal a gente falar, assim, talvez uhum. coisa que, sei lá, não foi ainda dita. Não sei, Ah, só sim, para eles trazerem mais questões para a gente poder conversar, né? A Irene, mas não ela é que nem tem. falou. Não, não, É que exato, se tem o alguma pessoal coisa. tá pensando que você não tem mais tempo para conversar com eles. Não, eu não tenho 1 hora inteira, porque como eu falei, gente, eu durmo muito cedo. E eu acordo muito cedo. E eu tenho amanhã, tipo, hoje foi um dia bem, bem não produtivo, assim, de trabalho, infelizmente. Então eu tenho 30 mil coisas que eu gostaria Mas de você tem fazer mais amanhã. uns quantos minutos você consegue? Mais uns 20, se Mais uns precisar. Mas 20? não sei se. É, vamos ver. Se o pessoal, Mas. deixa eu ver o que o pessoal se manifestou aqui. Deixa eu ver. O pessoal não. Deixa eu ver. Acho que eles não querem, não, hein? Ninguém tá mandando. Vocês Não, querem então não mais, tem. gente?
Tem umas perguntas aqui. Então, acho Eu melhor. acabei de ler uma. Posso ler uma aqui? Eu achei uma muito interessante. Ela perguntou, foi a Gabi. Pô, 5 Você minutos. falou sobre como é ser uma aluna negra na USP. Ela perguntou como é que é ser uma professora negra na Suíça. E é uma Calma, calma, pergunta. calma, calma. Eu acho que você não vai conseguir responder em 5 minutos. É porque, deixa eu explicar, porque senão o Instagram Tá, do nada ele derruba a live, gente. Então, só pra gente não perder o conteúdo aqui, tá? Então, eu vou. Jorge, melhor terminar no horário agendado. Assim fica um desejo de outra live. tá. Então, deixa eu responder essa pergunta, se for pra terminar, que eu acho ela ótima. Tem 10 minutos, né? Então dá pra responder. 10 minutos. Dá? Dá. Então vai. Eu vou tentar resumir. Então, vou colocá-la como última pergunta. Como é ser uma professora negra na Suíça? Vem sendo uma experiência interessante. Eu acho que tem uma diferença muito grande, por exemplo, entre a forma como as pessoas me veem no campus, porque no campus todo mundo se vê e ou quando as pessoas me veem na sala de aula. Então, é muito comum que quem me vê no campus acha que eu sou aluna, né? No máximo, assim. Isso que eu tô sempre de crachá, né? Mas tudo bem. Acho que eu sou aluna, tanto que, sei lá, às vezes que eu conversei com pessoas no bandejão, né? Acontecia isso. Com os alunos, eu sinto uma coisa meio. É uma mistura deles acharem legal, interessante e chocante ao mesmo tempo. Não me é tão fácil ainda ler as expressões faciais suíças, né? Eles se expressam facialmente de um jeito diferente, mas via de regra, quando eu chego e vou arrumar as coisas, por exemplo, no projetor e começo a falar, eu vejo que a reação é tipo, essa é a professora? E, como eu falo alemão com um pouco de sotaque também, claro, via de regra também eles reagem bem, eles acham meio fofo, sabe? Então, eu sinto que tem uma espécie de estranhamento. Sim, não, eles não acham a coisa mais normal do mundo, rola um susto no primeiro dia de aula, tipo, essa é a professora. Mas até agora foi sempre de uma maneira positiva, assim, eles receberam de um jeito fofo, sabe? De um jeito tipo, ai, nossa. E um dos temas que eu trabalho com os meus alunos, né, no módulo que eu trabalho, é justamente falar sobre discriminação, é falar sobre racismo em certa medida, sobre injustiças no sistema social, faz parte do tema mesmo da disciplina, né? Então eu acho interessante, no ano passado, quando a gente discutiu sobre racismo, e era eu que estava dando a aula, eu sinto que eles ficaram bem sensibilizados, assim, na aula. Tanto que no último dia, quando a gente teve que fazer um apanhado, eles falaram disso abertamente, né? Eles falaram, a gente pensou, por exemplo, num caso de uma professora negra na Suíça, não sei o quê. E eu achei muito legal também deles não travarem. Porque meu medo era também, eu vou trazer o tema, eles vão ficar, tipo, acuados, não vou falar para não errar quase, sabe? Mas não foi assim. Acho que aconteceu um processo bem interessante mesmo de troca. Então, a experiência eu tenho mais dificuldade, como sempre na minha vida, é mais comum eu tenho dificuldade com as burocracias do lugar, sabe? Tipo, das partes burocráticas, sei lá, o cara que é o chefe do RH me tratou super mal, por exemplo, no dia que teve o dia de bem-vindos para os novos funcionários, ele quase me colocou contra a parede, assim, mas o que você está fazendo aqui? Mas como é que você veio para aqui? Mas então você trabalha na administração, né? Eu falei, não, eu trabalho na docência. Mas como, sabe? Ele quase me pressionou, assim, tipo, ele não queria acreditar quase no que tá, né? Mas eu tenho mais questões com essas instâncias, assim, com os alunos mesmo, não. Eles, via de regra, assim, isso, tem esse tipo choque. Só que hoje em dia já nem tem choque mais, porque tem um sistema no qual os alunos se inscrevem e nesse sistema tem minha foto, né? Porque eu que organizo o sistema das minhas aulas, tem minha foto. Então eles já sabem de antemão, assim, que sou eu. Mas quando ainda não tinha, eles ficavam uma coisa meio tipo, E aí abre a boca, ainda fala com sotaque, ou seja, já é negra, não é suíça também. O que você tá fazendo aqui, minha filha? Né? Mas eles, em geral, são bem, bem fofos e eu acho que eles acabam se abrindo para umas discussões que eles não teriam, porque eu trago temas que talvez, se eu fosse suíça ou branca, não traria. Então, acho, por enquanto, com os alunos vem sendo bem legal. Muito bom. Consegui, Respondeu a ainda tem tempo pergunta? para mais uma. Dá tempo para mais uma. Dá tempo para mais uma. Não Tem sei 6 minutos, não, segundo o hein? meu 5 relógio. minutos. Mas enquanto 54 aqui, pessoal, deixa segundo o eu meu ver se relógio. enquanto não chegar mais perguntas, deixa eu revelar, né, uma informação, porque eu não sei se todo mundo que tá aqui sabe, mas a Letícia é minha irmã, gente. Minha irmãzinha, fofa.
Nós, nós somos um trio de três, falta um irmão que não tá aqui. Quer dizer, Tá aí aqui, nos né? comentários, mas não tá aqui, tá? Então eu queria... Admiro muito ela, nossa, demais. Um exemplo aí, assim como meu irmão também, são maravilhosos. Quero agradecer mais uma vez, porque eu sei que a agenda dela realmente é uma loucura, super, super corrido. Mas ela conseguiu encaixar um tempinho aqui para falar com a gente. Então, obrigada, Letícia, de novo. Agora eu posso falar Lê, né? Já sabe que é irmã, né? Então tá Acho que bom. poderia ter falado desde o começo. Então, vamos ver se alguém mais tem alguma pergunta. E aí, gente, a gente volta mais uns 10, 15 minutinhos ou a gente se encerra por aqui? Vocês acham que já foi suficiente? Vocês têm aí uns 2 minutinhos para responder, para decidir. A Irene é nossa mãe. Mãe, beijo. Tá, a gente tá num ambiente muito familiar. É. Ai, gente, para de fazer pergunta besta. Olha, eu vou tomar eu vou tomar aqui, a fazer a professora que eu sou, entendeu? Que já, né, que já né, tem que dar jeito na situação. Muito A obrigada Priscila. pela. Você Ah, é foi a verdade, única que não deu você, aula. Ah, não você, tive aula com Luísa, a no caso. Priscila, mas ouvi falar muito Bem, bem, viu, Priscila? maravilhosa. Perdi. Perdeu, É, ela é mais maravilhosa. velha é assim, né? Fazer o quê? Eu queria agradecer, Lu, pelo espaço e pela ideia. Eu achei a ideia muito legal. Eu tentei divulgar para o máximo de jovens que eu conhecia. Eu lembro quando estava à busca de profissões, assim, eu queria muito ouvir pessoas, né? Assim, tipo, que estão trabalhando tal. E eu acho que hoje em dia eu entendo que mais do que falar com quem está fazendo o curso, é legal falar com pessoas que estão formadas há um tempo. É uma dica que eu Sim, daria para os jovens, assim, se você quer entender do curso, fala com os estudantes. Se você quer saber da vida profissional, vá buscar alguém que se formou há 10 anos. Que aí a pessoa vai te mostrar que assim, tem mil opções, ai, eu me formei não sei o quê, no fim tô trabalhando com não sei o quê. E eu acho interessante, então eu tentei passar para o máximo de pessoas que eu conhecia, que conhecem jovens, ou pessoas que estão pensando na carreira, porque a gente pensa a carreira a vida toda, né? Eu mesma já repensei a minha sim, 30 vezes, assim sim. contando, parece que foi tudo certinho, mas não é. Não é, assim, tive várias crises, vários momentos que eu pensei por que eu fiz isso da minha vida e tal. É mesmo, assim. Então, sei lá, que foi. Muito obrigada também por poder falar disso, porque né, nem sempre a gente pode ficar falando, é longo, é muita coisa, é complicado. E obrigada por quem veio, por quem pôde participar. Muito, muito obrigada mesmo. Adoro Tem bastante vocês todos. gente aqui, ó. E as pessoas que eu não conheço também, obrigada por ter vindo. Não, ser professora é muito contagiante. Eu não consigo mais não dar aula, assim. É um negócio doido. Mas é isso, sei lá. Dúvidas, assim, que eu não tratei aqui e que alguém... Porque eu acho que teve alguma pergunta que passou rápido e eu nem consegui ler. Se a pessoa quiser me mandar mensagem direto, manda mensagem pra mim no Instagram. Eu não sou a mais rápida do mundo, mas eu juro que eu tento responder o mais rápido possível. Às vezes a pessoa tem uma dúvida específica sobre a Suíça ou sobre a faculdade na Sim, Suíça, ou sei lá o quê. Pode mandar lá direto no sim. Instagram, que aí eu respondo também especificamente. Olha lá, Muita já saudade pitou de aqui pra mim, ó. vocês! Muita Temos saudade um de vocês minuto todos e também. meio para encerrar. Eu vou agradecer também Pessoal, todo mundo que já participou. Aproveitando, acompanhem a feira, tá rolando desde a semana passada. Quem não sabia, não teve oportunidade, as lives estão lá no IGTV. Essa semana também a gente tem outras profissões, então vocês podem passar lá no feed para ver as profissões. De repente tem alguma que vocês se identificam, ou para quem está em transição de carreira, dá uma olhadinha lá, se programem para participar, que a ideia é justamente agregar mesmo e ajudar o pessoal aí em fase de decisão. Decisão assim, né? Escolher uma obrigada, carreira Kátia. ou mudar de carreira, tá? Obrigada, pessoal, pelos comentários, pela participação ativa aí de todo mundo. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Foi muito bom mesmo, tá? Então, Muito obrigada. vamos ficando por aqui, tá? Obrigada, Letícia, de novo. Imagina. Tá? Obrigada a você. E Beijo, Lu. Beijo, gente. até a próxima. Tchau, tchau. Até.